あいにく我らは正義の使いだとしてもダークヒーロー系でね。Bom, galera do meu canal, eu vou falar aqui um pouco sobre construção de decks, sobre coisas que talvez vocês não saibam como fazer, tem dúvidas, etc. Eu vou até explicar aqui um pouco o tanto que eu sei. Vamos lá. A primeira parte da construção de deck é você saber qual deck você vai fazer, né? Vou pegar aqui um exemplo do Cyber Dragon aqui. Cyber Dragon, a gente tem vários modos de jogar com ele, sendo o Cyber Dragon normal, Cyber Dark, com o K9 e tudo. E é uma coisa aqui que se diferencia um pouco, porque assim, ele era um deck que estava ficando competitivo. Um deck que, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Um deck que estava topando alguns torneios, mas infelizmente ele perdeu uma coisa que foi o artefato. Foi o artefato Lança do Destino. Lança do Destino lá, o artefato Mjolnir. E literalmente depois que ele perdeu esse combo aqui, o deck perdeu a competitividade que tinha, porque literalmente esse deck aqui, deixa eu chamar a câmera aqui. Literalmente esse deck aqui, ele estava fazendo o combo com esse campo, passando pro oponente e dando um lock. Era o único meio do deck assim, em turno 1, jogar de uma maneira que ele garantisse a vitória. Ou pelo menos parte dela. Ainda corria risco sim do deck perder, como corre em todos os decks. Mas o deck ele estava aumentando muitas taxas de vitórias. Estava topando torneio, pegando primeira colocação, segunda colocação. Estava melhor que o próprio Cristão, que muitos diziam que era melhor que ele, mas ele estava se saindo melhor do que o Cristão. Então o deck estava indo para frente. Então acabou por causa disso aqui, que teve a banlist de emergência. E o Cristão estava se aproveitando desse combo. Só que o Dragão Cibernético foi o que começou a jogar com ele. Estava se aproveitando melhor dele. Tanto que acho que quando saiu a Noroi em menos de um mês, eu acho, menos de um mês, em um mês, nós já tivemos 2 tops com o Cyber Dragão. Se eu não me engano, foi 2 top 2. Mas infelizmente o combo acabou, né? Então não podemos fazer nada. Quando foi tirado isso aqui, a build em si do Cyber Dragão mudou. Alguns estavam usando o Spell Canceller para colocar no lugar do artefato. Só que o Spell Canceller, ele vindo na mão, ele é considerado um brick, ele não é um brick. Então só seria mais um brick pro deck. O artefato também era um brick, mas era um brick melhor do que o próprio Spell Canceller. Que o Spell Canceller também, além de cancelar as spell do oponente, que também cancela as suas, que podem ser uma coisa boa para você usar, e o oponente acaba também quebrando seu campo. Outra coisa também que aconteceu foi essa carta aqui, que acredite ou não,
além de levar essa carta aqui no, no deck de Dracoteio, que estava usando ela contra Cristão, então ela estava sendo usada contra Cyber. Eu acredito ou não, eu levei uma carta dessa aqui jogando contra o Mitsuru. Mano, é, é só aceitar mesmo, né? Tem o que fazer não. Então, estão quebrando aqui o Cyber Dragon, né? Usando isso aqui, que eu acho uma sacanagem. Ah, que usa. Mano, vocês estão usando isso aqui, cara. A gente tá usando um artefato. Eu tiro o artefato se vocês tirarem isso aqui do Extra Deck. Aí a build mudou em si, né? Que era o Cyber Dragon com K9. Eu vou falar aqui também um pouco disso depois, mas eu vou falar aqui como construir um deck, né? Primeiro, você tem que saber os buscadores do deck. O que busca? Por exemplo, no Cyber Dragon, o Core e esse aqui. Deixa eu ver aqui. Na parte de Cyber Dragon, esse aqui. Esse aqui, ele busca uma magia armadilha Cyber do deck para a mão. Ele tem outro efeito no cemitério também é bom, que ele se bane e invoca. Ele se bane e invoca especial o monstro dragão cibernético do seu deck. Mas no caso do meu deck, o dragão cibernético tem que ser original. Esse aqui também, porque se ele vai pro cemitério. Esse aqui, se ele vai pro cemitério, você pega um dragão cibernético do deck, ou do cemitério, ou seja, se tem o core, eu devolver para a mão também. Então isso aqui seriam os buscadores monstros do deck. Isso aqui seria a magia que busca do deck. Temos essa outra aqui, que é do Cyber Dark, que busca. E temos, por último, essa daqui, que é a usina, que ela busca também. Então todos esses cards aqui fazem algum tipo de busca. Aí, se pegarmos aqui, né? Isso aqui seriam os cards na parte de Cyber que você gostaria de colocar no deck, né? Aí a gente vai pro Cyber Dark, né? Que seriam os buscadores. Literalmente seriam esse aqui, esse aqui e esse aqui. Seriam os três buscadores principais. Esses aqui ativam da mão, que é uma coisa boa, você não gasta normal summon. E esse aqui é a magia, que está sendo a mais importante do deck atualmente. Aí você utilizando isso aqui, um vai pegar outro aqui para mão, etc. Mas, sinceramente, o melhor é esse aqui. Esse aqui não está sendo usado. Então, descarto. Esses aqui são tecnicamente buscadores, os dois juntos. Por que tecnicamente? Porque eles não são buscadores de verdade, né? Eles não vão buscar. Essa aqui vai buscar a Power Bond em si, mas literalmente essa aqui. Indo para o cemitério, eu jogo ele no cemitério. E com ele no cemitério, eu posso jogar ele para o cemitério. Invocando ele, fazendo o efeito dele para buscar outro. Ou seja, é uma cadeia de busca aqui. Isso é a sinergia do deck, que assim, é uma sinergia assim que eu diria que uma sinergia 90%. Não é uma sinergia 100% porque isso tudo ainda não torna o deck competitivo em si, sozinho. Ele precisa da força dos K9 para estar jogando. Aí eu vou para outra parte, né? Eu não vou botar o K9, eu estou mostrando aqui só exemplos, né? Que vocês vão trabalhar com buscadores. Aí, depois dos buscadores, vocês vão ver as magias e armadilhas que são importantes para usar isso aqui. No caso, eu creio que no dragão cibernético seriam essas daqui mesmo. Aí, deixa eu ver aqui.
Bom, temos outros aqui que a gente pode considerar importantes, né? Que é a fusão Cybercarga, apesar que eu acho ela ruim também. Sinceramente, comparada a qualquer outra fusão, mano. Qualquer outra fusão. Mano, é ridícula essa fusão aqui. Porque, literalmente, isso aqui invoca invocação, fusão, monstro, fusão do seu deck adicional, que liste monstro, dragão cibernético como matéria. Ao embaralhar no deck as matérias de fusão listadas nele. Dentre seus cards no campo ou seus cards de bandido com face para cima, mas os monstros que você controla não podem atacar. Mas os monstros que você controla não podem atacar pelo resto desse turno, exceto esse monstro invocado por invocação fusão. O que eu acho? Primeiramente, se isso aqui fosse usado turno 1 para fazer a fusão, para fazer um Exceed, tá bom? Você acha algum um jeito de fazer isso aqui? Turno 2, você não vai matar o oponente com isso aqui, é muito difícil. Muito difícil você matar o oponente. Chegar a tentar matar o oponente com isso aqui. Não vai dar certo. Porque geralmente o oponente não vai deixar você chegar nisso aqui. Para chegar também é um trabalho. Ele usa monstros. Cadê aqui? Estou usando desse cards no campo ou banidos. Mano, é umas coisas que. Sem pé nem cabeça. Eu acho que se o efeito da Quimera deixasse fazer mais de uma fusão por turno. Mas no caso era só deixar uma. Que é uma vez, quando você invocar por invocação fusão. O deck talvez fosse. Estaria melhor, né? Estaria melhor, com certeza estaria melhor. Mas acho que estaria um pouco roubado, mas, né? Comparação aos decks que estão por aí. Por favor, né? Por favor, né? Se isso aqui é roubado, imagina o deck aí. Tem nem condição. No máximo, porque no máximo turno 1. Vamos dizer assim, no máximo turno 1. É, no máximo turno 1 você faria. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Com alguma outra coisa. Para fazer um Exceed. E passar. No máximo turno 2, eu tentaria botar um desse aqui, talvez um desse aqui, ou dois desse aqui, para tentar atacar o oponente para ver se ganha. E geralmente você não vai ganhar. Já vou lhe informar. Ah, não, você não vai ganhar. Provavelmente o oponente pode até destruir seu campo todo. Com o que ele tem já no campo dele. Já é meio difícil já. Aí, beleza, vocês já tem. Aí a gente tem isso aqui ainda, né? Transbordamento cibernético. Que também pode se dizer uma carta boa, que você vai destruir conforme o negócio está no cemitério. Essas outras cartas aqui, umas cartas, sinceramente, ó. Invoca por invocação especial, uma fusão seu deck adicional que eles como matéria, mas não pode atacar diretamente e destruir durante. É umas cartas que vieram que, meu amigo, sei lá, só loucura mesmo. Que nem essas outras aqui. Bom, continuando, né? Você vai botar as cartas aqui, vai escolher as que você precisa pro deck, vai montar o seu deck. Na segunda parte eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui de deck. Isso aqui, um negócio que eu montei aleatório, para vocês enxergarem. Isso aqui de RB. A pessoa fazer um combozinho para invocar monstro no campo, fazer o Infinity, tarará. Isso aqui são monstros que estão aqui. Hand traps que eu botei. E vamos lá, só para fazer um negócio aqui mais explicativo. Você vai precisar procurar cartas para botar no deck. Então nós temos aqui as hand traps, né, que são importantes no formato. Nós temos cards como esse aqui, Called By, Crossout. Nós temos que ver o tanto de brick também tem no deck aqui, ó. Nós temos de bricks. Isso aqui pode ser um brick, não, é 50% brick. Não é um brick literal. Esse aqui também é 50% brick. Nós já temos dois bricks aqui. Isso aqui não se usa mais, eu vou tirar aqui. Então aqui nós temos 50% brick. Aí brick. Aí nós temos aqui mais. Cadê? Brick. Isso aqui é brick. Isso aqui é brick. Então, ao todo, eu acho que aqui.
Pronto, então ao todo eu acho que aqui a gente tem 4 bricks, né? Com esses 4 bricks a gente tem aqui um deck de 40 cartas. Então eu acho que tá ok. Ok no nível que tá aqui. Ter só esses bricks aqui. Porque nos decks existem mesmo bricks. Se tivesse alguma coisa melhor. Pronto, se tivesse um dragão cibernético 2.0. Tivesse um efeitinho um pouquinho melhor. Esse aqui também pode se dizer que é 50% brick, mas. Se tivesse um efeitinho melhor. Mas continuamos, né? Nós vamos escolher as hand traps, cartas, text para botar, começa aqui, começa aqui. E no final montamos o deck. Isso aqui são outros exemplos aqui de cards do extra decks aqui para usar. Nós podemos acabar usando aqui. Então, vamos lá. Depois de você chegar a um meio termo com as coisas que você quer usar, chegar aqui no deck, colocar o que você quer aqui, você vai pensar. Pensar no quê? Antes você pensar assim, não, quero cartas de turno 1 e cartas de turno 2. Carta de turno 2 seria mais ou menos o quê? De turno 2 seria mais ou menos o quê? Interessa aqui do side. Enquanto. Turno 2 seria mais ou menos o quê? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui dá pra ser usado turno 2. Isso aqui. E por aí vai. São os famosos. Geralmente são os famosos board breakers, né? Quebradores de campo e tudo. E literalmente é isso aqui. Você vai usar cartas para serem jogadas turno 2 que elas não servem. Pronto, porque uma carta dessa aqui vem na sua mão turno 1, ela não vai servir de alguma coisa. Que ela tem um efeito aqui para você destruir. E se você não controla nenhum card. Então, é tipo isso. Aí, pronto, já estamos no primeiro, já passamos do primeiro ponto da construção. Já construímos, já pegamos as techs, já montamos. Já pegamos cards de turno 1, cards de turno 2. Aí vocês têm que saber porque são cards de turno 1, aqui são cards de turno 2 porque não vão ser usados no turno 1, porque literalmente você não pode ter o efeito dela. Isso aqui são cards de turno 2, porque da mesma forma, se você não controla nenhum card, efeito, você pode descartar esse card e aplica esse efeito aqui. Aí, por exemplo, isso aqui não é card de turno 1, seria card de turno 2. Só que eu vou explicar um pouquinho mais tarde isso, mas é basicamente isso. Isso aqui são cards de turno 1. Por quê? Porque eles buscam, a maioria aqui busca ou faz alguma coisa. Nós temos uma coisa que não é falado. Muitos falam, não, monta o deck assim. O deck tem que ter 40 cartas. O deck tem que ter isso aqui. O deck tem que ter aquilo ali. O deck tem que funcionar dessa maneira. O deck vai isso aqui. Mas não explicam uma coisa. Existe o deck para você jogar turno 1, existe o deck para você jogar turno 2, que você vai sidear, por isso existe o side aqui. Só que num duelo, vou olhar até para a câmera aqui. Você literalmente é uma match, um duelo. Tem que pensar o duelo como uma match. Uma match tem o quê? Tem 3. Geralmente são 3 duelos. Geralmente, você pode ganhar no segundo? Pode acabar ganhando no segundo. Mas são 3 duelos. Então você tem que pensar não em turno 1, não em turno 2. Você tem que pensar nos 3 duelos em si. E você tem que pensar em primeiro duelo, segundo duelo, terceiro duelo. Ah, como esse pensamento funciona? Porque no primeiro duelo você vai girar um dado. Esse dado vai decidir
quem vai começar no jogo, que é uma coisa muito importante. Então, nesse primeiro duelo, você vai ter duas opções: começar primeiro e começar segundo. Alguma coisa ali vai acontecer. Então, no primeiro duelo, nós precisamos de buscadores. Nós precisamos de buscadores para fazer o one card combo o máximo que vocês puderem. O máximo. Se vocês conseguirem colocar, coloquem. E é isso. Você quer fazer o combo no seu turno sem ter interferência do oponente. Literalmente, sem ter interferência nenhuma do oponente. Quer fazer o máximo que você puder, mesmo levando interação, para você conseguir montar um campo que você olhe para aquele campo e diga: beleza, dá para passar com esse campo aqui e ver se o oponente faz alguma coisa. Beleza, tendo isso em mente, por que a gente deixa o Fualos aqui? A gente deixa o Fualos aqui porque ele é uma ótima opção. Porque se a gente tem os buscadores aqui, e a gente não sabe se vai turno 1 turno 2, então tanto faz, o Fualos é uma incógnita. E ele é uma ótima carta. Porque se acidentalmente a gente perder no dado, né? Acontece, né? Com todos. E a gente for turno 2, nós vamos ter um Fualos no deck. Para jogar. Tipo, a gente não pode depois começar a fazer side, né? A mesma coisa da Ashe. Ashe é bom pra quê? Porque tanto turno 1, o cara pode ativar alguma coisa para buscar. Tem muita forma, muitos cards que ativam da mão para buscar. A Ashe é bom por quê? Porque da mesma forma, tem muitos cards hoje em dia que ativam da mão para buscar, mesmo no seu turno, o oponente ativando, você pode dar Ashe em resposta. Mesmo passando por o oponente, você pode ativar ela, porque geralmente o oponente vai buscar alguma coisa. E se o oponente tiver o Fualos, você pode dar Ashe no Fualos. Então, tecnicamente, Ashe continua sendo uma das cartas mais importantes para esse formato. E para a maioria dos formatos que tem por aí. Essa é uma das melhores cartas que já foram lançadas, por assim dizer. Então, pronto, você pode até, se você começar, né? Você pode dar uma Ashe no Fualos do oponente também. E aí você tem que começar a pensar nisso. O primeiro duelo, o segundo duelo, o terceiro duelo. Bem, isso tudo depende da sua mão também. Faça um teste de mão. Baralhe um baralho. Não façam por aqui, porque por aqui, se você for fazer um teste de mão por aqui, o tanto de coisa que pode vir errada aqui. Tipo, do nada vem 3 Izuna, 3 Core. Umas coisas que na realidade é difícil. Acontece, mas é difícil de acontecer. Teve uma partida que literalmente veio. Eu acho que foi. Não, foi. Se eu não me engano. A Ashe, eu acho que veio 3 Ashe pra minha mão 3 vezes. Num duelo aqui no Ômega que não faz nenhum sentido. Mas no mais é isso. Se vocês precisarem de ajuda, então. Vamos recapitular, né? Só para terminar. Procurar as cartas que o deck precisa. Procurar as cartas que ajudam o deck. Procurou as hand traps usadas no formato todo. Pensou no duelo. Em vez de pensar. Pensou no duelo, turno 1, turno 2. E depois tira isso de lado. E pensa no duelo como 3 duelos. Primeiro duelo, segundo duelo, terceiro duelo. Cartas para o primeiro duelo. Cartas para o segundo duelo, turno 1, turno 2. E a mesma coisa para o terceiro duelo. Fez isso, montou o deck, viu que tá bom, testou ali, testou a mão, olha pro formato, vê o que precisa ali, vê se você quer tirar uma, colocar outra, vê o que você quer fazer com aquele deck. Terminou aqui dali, o resto tudo é jogar, ver se as suas decisões estavam certas e se tinha alguma coisa que você viu que estava errada, tentar mudar para fazer com que o deck seja o melhor possível. Aí, um extra agora. O extra é esse aqui. Esse aqui é o deck de Cyber Dragon que eu estou jogando atualmente. Eu testei o deck de Cyber Dragon por muitas vezes, turno 1.
Só que literalmente o oponente estava sempre quebrando meu campo de alguma forma. Sempre ia lá e quebrava, sempre ia lá e quebrava, sempre ia lá e quebrava. Então, tecnicamente, não tava conseguindo jogar turno 1. Tava conseguindo jogar turno 1. Porque não tava tão forte quanto antes. Não dava pra botar uns monstros mais fortes assim pra tentar parar o oponente. Então, eu fiz aqui o deck pra turno 2, né? Vindo com essas techs aqui, isso aqui. Então, o deck joga em torno de quê? De você abrir com pelo menos 2 bichos desse aqui, pode ser um também. Abriu com isso aqui, fez o oponente gastar uma Ashe, ou até pensar 2 vezes antes de invocar alguma coisa pra você não ter push. Vai tentar jogar, ou vai puxar alguma coisa dessa aqui. Vai tentar quebrar o campo do oponente, de alguma forma. Quebrou o campo do oponente. Vai tentar finalizar o jogo. Se conseguir bem, se não conseguiu, vamos para a próxima. Vamos mudar o deck. Vamos botar alguma coisa aqui que o deck precisa para jogar turno 1. Vamos mudar alguma coisa aqui que o para parar o oponente tá jogando com tal deck que tá o outro deck. E no mais é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que ele ficou um pouquinho longo. Depois eu vou fazer um cortezinho aqui e ali. E que vocês tenham entendido como é que se monta um deck atualmente e os pensamentos que você tem que ter para montar o deck. Se você quer chegar até um competitivo, você tem que estudar os decks inimigos que você vai enfrentar, provavelmente em torneios. E no mais é isso. Sabendo tudo isso, você vai melhorar muito como competidor, como duelista, e vai saber mais do que você está fazendo. E vai entender mais sobre o próprio jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Eu agradeço e valeu.